A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Hoje aqui nas nossas plantas, aqui goiabeira e planta do lado, nós estamos fazendo nesse novo formato para mostrar a Sagrada Escritura, porque tá aquela maneira de... Põe aí, diretor. Tá um pouco complicado para poder editar, porque a bateria do celular tá ficando fraca, né? O celular, quando passa de um tempo, e para aguentar o rojão de vídeo, tem que ter a bateria eterna, né? Para poder aguentar. O sol já tá despontando aqui, né? Olha só. Qualquer coisa a gente muda de lugar. Se o sol... Porque tá bastante nublado. Meus irmãos, eu vou provar para vocês hoje, de uma vez por todas, refutando essas heresias. Desde já, lá embaixo você está vendo, meus irmãos, o Pix. Ajuda esse apostolado. Ajuda esse apostolado a manter esse apostolado no ar. Não é? Aqui nós não vendemos e-books, aqui nós não vendemos livros, para manter esse apostolado, para manter, como falei para vocês, o celular não tem carga eterna. O celular já está um pouco debilitado, um pouco fraco. Não é? E às vezes, de vez em quando, nós precisamos trocar o aparelho por um novo para poder levar os vídeos para vocês. Então, podendo aí nos ajudar, nos ajude, porque nós precisamos. Lá embaixo está o Pix, o nome da minha esposa, né? É o tabira634@gmail.com. Tá o nome da minha esposa, Maria Juliana. E não esqueça aquele like. Hoje eu vou mostrar de uma vez por todas, vou arrancar de uma vez por todas a raiz, a erva daninha protestante que diz que o batismo que é errado, é invenção da igreja romanista, que o batismo substitui a circuncisão. Eles dizem que é um pretexto dos romanistas para poder batizar as crianças. Eu vou mostrar para vocês, aqui, que isso que os protestantes falam, isso que os protestantes pregam, contra essa doutrina que é bíblica, está aqui em Colossenses, você está vendo aqui em cima, Colossenses, na frente, capítulo 2. Vamos pegar aqui desse versículo 8, aqui, ó. Versículo 8, você está vendo aqui, ó. Versículo 8. O que é que o versículo 8 vem dizer aqui, ó? Vamos lá, versículo 8. Inscreva-se também nos nossos canais, tá? Está de sobreaviso para que ninguém vos engane, com filosofias vãs e sofismas baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo. É o protestantismo. Com suas filosofias vãs. O que é essas filosofias vãs? Suas falsas doutrinas, suas falsas ideologias, seus falsos raciocínios, seus falsos ensinamentos. Isso não passa do que? De tradições humanas. Não é a tradição apostólica, não é a tradição que veio de Cristo. Como recomenda São Paulo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Essa é a tradição apostólica. Só que aqui é uma tradição humana, uma tradição criada pelos homens. É a tradição protestante. Então é fácil pegar isso aqui e acusar os católicos, senhores protestantes, enquanto vocês são cegos, e isso aqui cumpre-se com vocês. É óbvio que isso aqui estava falando do mundo pagão antigo, grego, né? As filosofias em que se baseavam o mundo pagão grego, não é? Mas nós podemos tirar isso aqui. Olha só, meus irmãos, aqui é... Ó. Mas nós podemos tirar isso aqui, afastar um pouco por causa dos meus olhos, tá? Um pouco aqui para nós. Aquela folha da bananeira. Então nós podemos aplicar isso aqui a quem hoje? Ao paganismo protestante. Por que o protestantismo é pagão? Porque capítulo 18, versículo 17 de Mateus diz que quem não escuta a igreja, ele é um pagão. Então o protestantismo, todo o protestantismo para nós é um paganismo tremendo, é um pagãos. Né? Então veja, aqui está fazendo uma referência ao que vem a seguir. E o que é que vem a seguir, irmão Fábio? Irmão Fábio, o que é que vem a seguir? O que vem a seguir é o batismo. O que vem a seguir é a doutrina do batismo. Olha só, versículo 9.
Agora fala de Jesus, veja. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em quem? Em Jesus. Aí o protestante fica fazendo distinção. Jesus antes da cruz era filho de Maria. Jesus depois da cruz não é filho de Maria. Jesus antes da cruz era um homem comum. Jesus depois da cruz é um homem espiritual, é um homem iluminado, é um homem, é um corpo espiritual. Espera aí. Um espírito, disse Jesus a Tomé no capítulo 20 de João, versículo 28, versículo começado do versículo 27. Vem, Tomé, toca aqui do meu lado. Vem, Tomé, toca nas minhas chagas. Vê se o espírito tem isso, Tomé. Tomé, vai, toque e é curado. Meu Senhor e meu Deus. Jesus tem o que? Corpo. O corpo glorioso quer dizer um corpo ressuscitado, mas é o mesmo corpo diante da cruz. E aqui está, ó, corporalmente toda a plenitude da divindade no corpo de Cristo. E até faz referência o quê? A Eucaristia. Esses dias eu vi um protestante debatendo com José Placência dizendo que Jesus teria assim incorporado 2 vezes, porque não pode ser o corpo de Jesus agora que está na Eucaristia. Veja a confusão protestante e a dificuldade de entender o sagrado. Cegos, 2 Coríntios 3,16, um véu e cega. Veja, aqui está, ó, versículo 9, aí de marrom claro. Está claro demais para nós. Café com leite nessa cor. Olha o amarelo, ó. Porque esse rosa que nós lemos aqui, os sofismas e tradições humanas, é a protestante, que está contra o que vem a seguir. Aqui não é ter versículo fora do contexto, aqui é tudo junto ao texto. Tá? Vamos lá. Olha o amarelinho embaixo, verso 10 agora, ó. Tende tudo plenamente nele, tudo, corporalmente, corpo de Cristo. É por isso que Hebreus capítulo 10, versículo 9, 19 e 20, diz que nós vamos entrar na eternidade. No versículo 19, diz, temos acesso agora, irmãos, de entrar no santuário eterno, em virtude do sangue de Jesus. Versículo 20, pelo um caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, isto é, o caminho do seu próprio corpo, corporalmente. E ainda em Hebreus 10, 5 diz, Cristo ao entrar no mundo, disse, não quero sacrifícios nem oblação, mas quero um corpo. Mas me formastes um corpo. No versículo 10 diz que nós somos santificados pela oblação. Nós somos santificados pelo sacrifício do corpo de Cristo. Este é o meu corpo, tomai e comei. Pacata. Então, é óbvio que quando aparece isso aqui, está fazendo referência o quê? Também à Eucaristia. Porque habita corporalmente na Eucaristia a vida eterna, que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. É ou não é? Toda a divindade da salvação eterna. Toda a divindade de Deus no corpo físico de Cristo, tanto antes como depois do Calvário, não tem essa. Não é? E na Eucaristia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu vou dar é a minha carne que eu ofereço para as pessoas do mundo. Vou dar. Ele ainda não tinha dado quando ele fez essa pregação da sinagoga de Cafarnaum, mas vou dar. Por isso o amarelinho diz aqui, o amarelinho aqui, o verso 10 diz, tende tudo plenamente nele, tudo, perfeito, a Eucaristia. Corpo e sangue de Cristo, perfeito. Que é a cabeça de todo principado e potestade, veja só. Aqui está falando em 2 hierarquias angélicas, principado e potestade. Ele é a cabeça dos anjos. Ele é a cabeça dos vivos, dos mortos. Ele é o primeiro entre os mortos, ele é o primeiro entre os vivos. Por isso ele é primogênito de Deus, por isso ele é primogênito de Maria. Segue o texto. Olha só agora. Olha o pacata. Doutrina católica e doutrina hermenêutica. A hermenêutica católica, aí verso 11 agora, ó. Nele também foste circuncidados. Peraí. Opa, se esse versículo para até aqui, aí estava dando uma ênfase aos adventistas. Mas acontece que... Ai,
ai. Mas acontece que não para não o versículo. O versículo continua, meus irmãos. Deixa eu pegar aqui, porque tá... O versículo não para, ó. Nele também foste circuncidados, com a circuncisão. Veja que tipo de circuncisão eu e você fomos circuncidados. Vamos ver se é a circuncisão feita por mãos de homens. Lembra o primeiro versículo 9 que nós começou? As tradições humanas. Por que eram tradições humanas? Porque a circuncisão era na carne, era um sinal na carne. O prepúcio do menino era cortado. Era um sinal na carne e agora é um sinal espiritual. Um sinal espiritual para nos santificar, para tirar aquilo de Adão e Eva. Herdamos de Adão e Eva, a culpa original. Nós tivemos que ser circuncidados para tirar a culpa original. Você sabe que Davi disse no Salmo 50, verso 7, na culpa eu já nasci. Minha mãe me concebeu, quando minha mãe me concebeu eu já era pecador. Salmo 50, na tradução da Bíblia da Ave Maria, versículo 7. Repare o que Davi está dizendo, que está fazendo a referência ao pecado de Adão e Eva. Pela desobediência de um só homem, todos foram constituídos pecadores. Romanos 5, versículo 19. Leitura que nós vemos domingo passado, no primeiro domingo da Quaresma. No capítulo 5 de Romanos. Olha só. Nele em quem? Jesus, também fostes circuncidados. Com circuncisão de quê? Não feitas por mãos de homem. Opa, peraí. Nós fomos circuncidados, irmãos. Mas está dizendo que não é aquela circuncisão feita por mão de homens, que era a que eu acabei de citar, cortando o prepúcio do pênis da criança. Não é essa a circuncisão. Não é essa a circuncisão. Aqui já acabou com as seitas judaizantes. Não é essa a circuncisão. Não é a circuncisão feita por mãos de homens. Que era aquela na carne, aquela judaica. O sinal da aliança judaica, a circuncisão. Feita com Moisés, a Moisés. Mas vamos continuar o verso. Ó. Mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento de nosso ser carnal. Agora está falando aqui, a Sagrada Escritura está dizendo aqui, você está vendo, na circuncisão, nós fomos circuncidados na circuncisão de Cristo. E que circuncisão de Cristo é essa, meus irmãos? Que circuncisão de Cristo é essa? Eu vou afastar aqui para trás, quando eu coisar, tá aí, eu vou dar um salto e um pacata. Vamos ver que circuncisão de Cristo é essa. Veja, outra vez. Mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento de nosso ser carnal. E esse despojamento do ser carnal quer dizer aquilo que eu acabei de citar, herdado de Adão e Eva. E o que vai fazer isso no despojamento do ser carnal é o quê? Uma regeneração. E através do quê? Por isso aqui a doutrina católica, o batismo substitui a circuncisão. Não é? Se nós virmos lá em Lucas 2, 21, Jesus com 8 dias de nascido foi levado para ser circuncidado. Algum sectariano poderia dizer, pegar esse versículo aqui e tirar fora do contexto, com a circuncisão de Cristo. Opa, é aquela que Cristo foi circuncidado aos 8 dias de nascidos. 8 dias de nascido, né? Eu disse 8 anos, 8 dias de nascido. Mentira. Segue o texto. Não vamos tirar o versículo do texto, não, para deturpar. Vamos ler tudo. Agora, versículo 12 é o pacata agora. Versículo 12, ó. Lá de azulzinho claro embaixo. Sepultados com ele no batismo. De novo. Sepultado com ele no batismo. Espera aí. A circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento de nosso ser carnal. Por isso João 3,6 diz, o que nasceu da carne é carne, apenas filho de pai e mãe, terrenos. O que nasceu do Espírito, batizado, é Espírito, tornou-se filho de Deus. Sepultados com ele no batismo. Consiste no despojamento do nosso ser carnal. Na circuncisão de Cristo, é o quê? O batismo. Espera aí. Agora. Pacata! É matando a bicha e mostrando ela morta. Aqui é a doutrina hermenêutica católica. Por que hermenêutica? Porque é um só e único batismo.
Somos impregnados no Cristo. Fomos agora incorporados no Cristo. Por isso nós vemos aqui, nele habita corporalmente, está aqui, ó. Corporalmente toda a plenitude da divindade. O batismo nos faz um só com Cristo. Um ramo na videira que é o Cristo. Somos membros agora, 1 Coríntios 12, 13. Pelo batismo agora somos membros de Cristo, do corpo do Senhor. Versículo 12. Sepultado com ele no batismo, com ele também ressuscitastes, por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Olha que o batismo fez conosco. Então, o versículo 11 é claro. Está falando que nós fomos circuncidados. Aqui está a doutrina que substitui, o batismo substitui a circuncisão. Essa é a doutrina católica. Substitui, o batismo substitui a circuncisão. Por isso a criança pode ser batizada. Recém-nascido. Eu fui batizado com 10 dias de nascido. Porque substitui a circuncisão. Então pode sim batizar as crianças. Mais uma prova, mais um couro saindo sem piedade pelo sovaco dos hereges. Sepultado com ele no batismo, com ele, essa é a circuncisão de Cristo, o batismo. Por isso ele disse a Nicodemos em João 3,3: se não renascer da água, quem não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. E o que é o nascer de novo? Aqui está, o despojamento. O despojamento consiste no despojamento de vosso ser carnal. Aquilo é herdado por Adão e Eva. Exatamente o que Davi está dizendo, na culpa já nasci. Na culpa já nasci. Minha mãe já me concebeu no pecado. Ou seja, Davi está dizendo, eu já era pecador antes de minha mãe me conceber. Por quê? Porque a Sagrada Escritura está dizendo que pela desobediência de Adão, todos foram constituídos pecadores. Os que vão nascer já são pecadores que não cometeram pecados próprios, seus pecados próprios, mas o de Adão e Eva, que é a culpa original. E o batismo tira isso. A regeneração pelos sacramentos, pelo sacramento do batismo, nascer de novo. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Jesus é claro, no versículo 5 do capítulo 3 de João. Aí está a regeneração. Aí está o despojamento do ser carnal. Deixa eu ver se tem mais aqui para baixo. Tem. E aí o que é que acontece? Olha de roxinho aí. Aqui tá de roxo, depois eu vou colocar vermelho, tá? Aqui essa câmera é muito boa, esse aplicativo tá roxo aqui por causa da quaresma. Então, toda quaresma vai ser roxo os vídeos, tá? Quando sair a quaresma eu vou colocar de vermelho, porque vermelho é a cor aqui dos nossos canais, né? Aqui no YouTube, mas roxo por causa da quaresma aqui, tá? Então o versículozinho 13 lá roxo diz, ó: mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão de vossa carne. Estavam mortos, está falando de quem? Do pagão. Ó, mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão de vossa carne. Chamou-vos novamente à vida. Chamou-vos à vida por meio do quê? Do batismo. Em companhia com ele. E vou provar, vou mostrar. Com ele. É ele que nos perdoou todos os pecados. Aí está. Por meio do batismo, perdoou todos os pecados. Todos os pecados que nós herdamos de Adão e Eva. Arrependei-vos cada um de vós e sereis batizados, e assim recebereis o dom do Espírito Santo, diz Pedro lá em Atos capítulo 2. Falando aos catecúmenos, falando para os adultos. Olha só, meus irmãos. Presta atenção o que diz, ó. Olha isso. Romanos 6, 2 a 5. De modo algum, nós, amarelinho, 2. Nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Nós temos que assumir o batismo. Fomos batizados. Então nós temos que assumir o batismo. Olha só agora, cor de Salmão, versículo 3. Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte, na sua morte?
Sim, Paulo, sim, fomos. Verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo. Regeneração. Despojamento do ser carnal. Não é agora apenas nascidos da carne. Nasceu da carne, é carne. Agora nascemos do Espírito, Filho de Deus. Veja, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. A primeira ressurreição, Colossenses 3:1, ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas do alto. Sois batizados, buscar as coisas do alto. Viver essa vida nova. Olha o versículo 5 lá, embaixo lá, versículo 5, vamos lá. Para nós encerrarmos, que o sol agora abriu. Se fomos feitos o mesmo ser com ele, por uma morte semelhante à sua, isso é, do batismo, olha só, seremos igualmente por uma comum ressurreição. A comum ressurreição essa comum ressurreição que ele está falando aqui, é justamente a que se dá por meio do sacramento de batismo. Então, nós vemos que Efésios 5 diz que a igreja é santificada sem ruga, sem mácula, no versículo 26 e 27, pelo batismo. Também em Hebreus capítulo 10, versículo 22, fomos regenerados pelo batismo. Tito 2, 5 também diz que recebemos, não é? Vamos pegar Tito 2 aqui, Tito 3, 2, 5, olha só. Presta atenção, irmãos. Tito 3, 5, ó. E não por causa, aqui, ó, 5. E não por causa de obra de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia. Ele nos salvou, mediante o batismo da regeneração. Veja aí, o batismo nos regenera, veja, nos torna nova criatura. O batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Peraí. Agora. Pra cá, tá. Aí está. Couro ou não é couro? É couro. É couro, sim. Olha só, meus irmãos, aqui começando a aparecer aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês verem. A goiabinha, olha só. As goiabinhas, ó. As goiabinhas. Que maravilha, faltando só chuva, né? Tudo aqui, essas maravilhas. Eu vou rodar um pouco aqui para vocês verem aqui as plantas. Olha só. Tá vendo aí? Que maravilha. Ali os pés de goiaba, olha só. Que maravilha de Deus. Então, meus irmãos, está aí. Olha o que o batismo faz. Nos regenera, nos torna nova criatura. 1 de Pedro 3, 21, vai dizer que aquela água, a água lá do dilúvio de Noé, prefigura o batismo de agora que vos salva. O batismo nos dá acesso. Quem não renascer da água do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. O batismo nos salva. Na seguinte condição: se ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus. O batizado, ele agora é do alto, ele agora tem que buscar as coisas do alto, ele tem que buscar as coisas do Senhor. Ele tem que viver a fé com radicalidade, com intensidade. Porque se o sujeito entender de uma coisa, entender isso aqui, com um olhar material, não, já estou salvo pelo batismo, eu posso cometer o pecado que eu quiser. Que nem o protestantismo com a tal da predestinação. Não é? Então o protestante diz que uma vez batizado, já está salvo. Pode cometer o pecado que quiser, já está na salvação eterna. Então não é assim. Lembremos de 1ª carta de João, capítulo 2. Vamos pegar? Vamos pegar aqui. 1ª carta de João, capítulo 2. Olha só aqui em cima, ó. 1ª carta de João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Veja aqui. Esse é o versículo 1.
Tá? Então quer dizer, filhinhos, não para que pequeis, mas se pecar. Porque peca, senhores protestantes, peca. O batizado peca, entendeu? Ele peca, ele é pecador. Então precisa da confissão, João capítulo 20, versículo 20 e 23. Agora o versículo 2, ó. Versículo 2, aqui embaixo, de amarelo. Ele é a expiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Tá vendo aí? Aqui, ó, falando da confissão. Confissão, ó. Ele é a expiação pelos nossos pecados, a expiação. Por isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de 17 a 21, vai dizer, falando da reconciliação, ele é a expiação. Por isso ele é a expiação, instituir a sua igreja, dando a autoridade à igreja de dizer, aqueles que vocês perdoar serão perdoados, aqueles que vocês não perdoam serão perdoados. Por isso o protestante não é perdoado. Como diz meu professor de Bíblia, Padre do Estouro, não se confessa. Quem não se confessa tem seus pecados perdoados? Não tem. Ah, eu no pé de pau agora, debaixo do pé de pau aqui, agora debaixo do pé de pau, Senhor, olha Senhor, eu fiz isso, eu pequei aquilo, X, aí o pé de pau, a árvore vai colocar a mão na minha cabeça e diz, eu absolvo teus pecados. Não foi as árvores que Jesus deu autoridade de perdoar pecado, foi a sua igreja, quando ressuscitou. Foi a sua igreja, não foi as árvores. Jesus disse, árvores, receba o Espírito Santo, que eles vocês perdoar serão perdoados. Não foi as árvores, foi a sua igreja. João 20, versículo 21 a 23. Recebam o Espírito Santo, aqueles que vocês perdoar serão perdoados. Está instituindo o sacramento da confissão. Porque se alguém pecar, a tradução da Ave Maria não está boa, mas o versículo 5 aqui, ó. Ah não, o versículo 5 é no capítulo 1. O versículo 5 é no capítulo 1. É que eu achava que aqui dava para voltar, mas não dá para voltar. Deixa eu ver aqui. Voltou? Voltou, capítulo 1. Olha só. Versículo 5. Versículo 5. Na Bíblia do Peregrino está perfeito. 1 de João, capítulo 1, versículo 5. Aliás, versículo 9. Vamos colocar aqui o da Quaresma. Aqui, ó. Se reconhecermos os nossos pecados, Deus aí está. Veja, a Bíblia do Peregrino é melhor. Tradução do grego. Diz assim. Mas também faz referência, sim, à confissão, sim, tá? A Bíblia do Peregrino diz assim. Se confessarmos nossos pecados, Deus aí está. Então, se nós buscamos o sacramento da confissão para perdoar, para confessar os nossos pecados, Deus está lá. Porque, veja, Deus aí está. Está em quê? Na pessoa do Padre. Ele está em persona Christi. Se reconhecermos nossos pecados, aqui diz reconhecer nossos pecados. O que é reconhecer nossos pecados? Confessar nossos pecados. Reconhecer que somos pecadores, que fazer um exame de consciência e buscar o Padre para se confessar. Deus está, veja, olha lá, entre parênteses, ó. Deus aí está. Fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Através do quê? Do sacramento da confissão. Pegue na tradução do Peregrino e você vai ver, está perfeito. Se confessarmos nossos pecados, Deus aí está para perdoar nossos pecados. Se nós buscamos um padre para confessar, Deus está lá para perdoar. Por isso a igreja diz, a autoridade da igreja diz, absolve teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento o Pai, o Filho e o Espírito Santo perdoa todos os nossos pecados. Não é isso que está dizendo? Então quer dizer que o batizado pode pecar? Irmão Fábio, pode, sim. O batizado tem direito de buscar as coisas do alto, buscar a santidade, viver a santidade, como diz o capítulo 12, versículo 14 de Hebreus. Buscar a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ofereça vossos sacrifícios, vossos corpos em sacrifícios vivos ao Senhor, esse é vosso culto espiritual, Romanos 12, 1. Porque os pecados da carne são esses. Paulo cita em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante. Aquilo ali, o batizado pode cometer aquilo sim, é pecado. Mas a predestinação protestante, eles já estão salvos. Já. Pecam insaciável no pecar.
né? Nós já estamos salvos, irmão, aleluia, glória ao Senhor. A só a Escritura, só Jesus salva, é só isso e aquilo. Mateus 7, 21 a 23. Então ficou claro isso, né? Isso aqui também é hermenêutica, irmãos. É hermenêutica, isso aqui só tem um só batismo. Efésios 4, verso 4 em diante. Um só batismo, uma só igreja, um só Senhor, uma só fé, uma só esperança. Não tem outra. É hermenêutica. Meus irmãos, contribua com esse apostolado. Se inscreva nos nossos canais, não esqueça o like. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.